Fuck Up Day, How to Embrace a Culture of Experimentation. O debate da nossa comunidade de empresas inovadoras de Minas, o CR Minas, é sobre cultura de inovação, sobre como promover a experimentação e um ambiente de tolerância ao erro. E para discutir essa temática, eu tenho o meu colega, professor Zeca de Mello, aqui da Fundação. Zeca, obrigada por estar conosco, um prazer. E eu queria começar te perguntando por que é tão difícil para as pessoas admitirem o erro, lidarem com o erro e assim aprenderem com o seu erro. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer é meu, Ana. Esse é um tema desafiador. Primeiro que hoje em qualquer organização a gente ouve dois jargões, né? No ambiente, na mais grande transformação hoje a gente ouve a gente tem que ser inovador, tem que pensar fora da caixa. E a gente ouve também, aqui a gente tem que colaborar. E se olharmos para a história da nossa formação, a gente vai ver que as instituições de ensino e aprendizagem que nós frequentamos não nos ajudaram nessa tarefa. Todos nós estudamos na escola das respostas certas, como gostava de dizer o saudoso professor Rubem Alves. Mesmo se você estudou numa instituição, numa escola alternativa, a vida inteira você se deparou com testes padronizados. Nós ouvimos também que ter sucesso é não depender de ninguém, fazer tudo sozinho. O bom aluno, ou seja, muita gente que triunfou no sistema educacional tradicional, tinha boa memória, ponto. Não é porque sabia resolver problemas ou encarar os desafios do mundo, mas porque já conhecia a estrada, já conhecia a resposta certa. E a gente tem que entender que a escola moderna, ela foi criada no século XIX. E isso foi uma grande inovação para a época. Até o século XIX você seria educado se tivesse muito dinheiro, você poderia estudar numa escola religiosa, numa escola jesuíta. Portanto, a ideia de educação pública para todos é maravilhosa, mas a escola foi criada para o bem e para o mal, a imagem e semelhança de uma fábrica. Né? Por isso, há pouco tempo aqui no Brasil, a gente abandonou a ideia de série ligada à educação. A gente não fala mais de série, a gente fala de ano, né? Porque série remete à linha de montagem. Então, assim, parece fundamental problematizar, ou seja, provocar essa autocrítica, porque é difícil a gente falar de valorizar o erro honesto, quando a gente estudou instituições e também trabalhamos em instituições que estigmatizam os erros. Hoje a gente sabe, como diz o grande educador contemporâneo Ken Robinson, é impossível ser criativo sem ter a permissão para errar. Não quer dizer que ser criativo significa errar sempre, mas inovar é diferente de fabricar. Fabricar é fazer algo a partir de um modelo pré-existente, dar escala àquilo. É repetir. E inovar é sempre da ordem da tentativa e do erro. Né? Não tem uma estrada pronta, pavimentada à nossa frente. Nós vamos precisar criar juntos o futuro. Por isso, a transformação fora de nós, ela é sempre desejada, né? Qualquer um de nós é profeta da transformação, da mudança para fora. Mas acontece que não tem transformação da realidade, das organizações, da cultura, se não há transformação interior. Daí que vem a atual relevância das humanidades para o ensino e aprendizagem no campo da gestão. Sem dúvida, né? Então, eu acho que o desafio, né, como você disse, é que a gente tem dificuldade de lidar com o erro desde a nossa formação lá, né, toda a nossa vida estudantil. Mas e como que isso se traduz para o líder de hoje, né, que tem a sua equipe, que veio desse cenário aí que você bem descreveu, mas que quer criar um ambiente em que as pessoas tenham alguma segurança psicológica e quer, sobretudo, experimentar, porque talvez o erro não é um fim em si mesmo, né? Ele é um meio de aprendizado e que permite, na verdade, no fundo, o que a gente quer é fazer diferente, é experimentar, é adaptar às novas realidades futuras. Né? O que o líder de hoje pode fazer para criar esse ambiente favorável? Acho que primeiro o trabalho sobre si mesmo, né? O cultivo da humildade pedagógica, o desejo de aprender, sobretudo de desaprender. Né? Eu acho que desaprender é um grande desafio hoje. Desaprender não significa jogar fora o que a gente já aprendeu, mas, como eu gosto de dizer, exercitar novas disposições. Então, a gente foi criada uma cultura de estigmatização dos erros. Você não consegue mudar isso apertando um botão e nem instalando um software.
A gente consegue mudar as pessoas na medida que tem o exercício da reflexão crítica e autocrítica. Ou seja, quando a gente fala de crítica em filosofia, a gente não está falando no sentido banal da palavra crítica, no sentido negativo, mas crítica em filosofia é a arte da reflexão, da tomada de distância. Então, pessoas que foram criadas na escola das respostas certas têm a tendência de achar que a perspectiva dela é a abordagem da verdade, que a pessoa consegue colocar a verdade no bolso porque ela está vendo daquele jeito. Então, acho que cultivar esse ambiente, primeiro trabalhar sobre si mesmo e ajudar a criar uma cultura, né? Ou seja, é um movimento, então não é algo que a gente faz da noite para o dia. Então, exercitar o espírito crítico e autocrítico e fazer exercícios concretos. Né? Tanto que na nossa metodologia aqui na Fundação Dom Cabral, a gente tem procurado insistir muito nisso. Provocar o olhar para si mesmo, o olhar para a sociedade de forma crítica, mas exercitar a transformação a partir de uma prática, ou seja, coisas muito, muito simples. Por exemplo, no final da minha aula no MBA, eu dou um exercício para os alunos que é sobre empatia. Então, ou seja, eu pergunto para eles, com que grupo de pessoas na sua organização você precisa desenvolver mais empatia? Então, eu vou fazer o exercício de fazer a escuta empática, onde ele vai se fazer vulnerável para o outro, onde ele vai... Não adianta só ele achar que ele precisa aprender a lidar com o erro, aceitar o outro do jeito que ele é, lidar com a diversidade, enfim, isso requer uma nova mentalidade. Você não consegue implantar uma nova mentalidade da noite para o dia, mas através desses exercícios. Então, a pessoa sai da zona de conforto, né? Ela ajuda a criar novas disposições. A palavra disposição significa exatamente isso, sair da posição. Posição, disposição. Disposto é aquele que não está no seu posto. É aquele que se movimenta em direção à aprendizagem. Mas não tem reaprendizagem sem desaprendizagem. Então, acho que é sempre muito útil o cultivo do espírito crítico e autocrítico e também desses exercícios que me levam à abertura ao outro. Eu queria ainda dizer uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que a nossa educação, ela careceu sofreu de dois grandes esquecimentos. O esquecimento do corpo e o esquecimento do outro. Num modelo educacional que foi concebido para atender o avanço da industrialização, as inteligências ou os saberes mais importantes são os saberes abstratos. Por exemplo, quando alguém era muito inteligente, antigamente, a gente dizia, essa pessoa é boa em português e matemática. Não é? Então, cabeção. Exatamente. Quando a gente... antigamente, quando era criança, você tinha atividades que envolviam o corpo. As artes estavam presentes, teatro, brincadeira, música, dança. À medida que a gente foi crescendo, essas disciplinas desapareceram do currículo, ficou só educação física, sem nenhuma relevância. Você já viu um adolescente andando de skate? Já. Ele é capaz de passar uma semana inteira treinando uma manobra. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Qualquer atividade que envolve o corpo, o erro é naturalmente admitido. Ou seja, ele é desejável. Como a gente foi criado num ambiente que, em grande medida, excluiu o corpo, só trabalhou com a disciplina do corpo, né? Muito abstrato na muito cabeça, abstrato. né? E também excluiu o outro. Quer dizer, ter sucesso é não depender de ninguém. Então a gente não se faz vulnerável ao outro. Você precisa confiar só em você mesmo. E hoje o desafio é cultivar a confiança, o principal ativo das organizações. Não existe relação de confiança sem vulnerabilidade exposta, sem fragilidade exposta. Se eu realmente não reconheço que eu preciso do outro, ou seja, que eu me faço vulnerável ao outro, que o outro tem o que eu não tenho, esse outro pode ser aquele que trabalha do meu lado, acima de mim, ou aquele que está fora para quem eu estou servindo. Né? Então, é muito importante, sem problematizar o modelo no qual nós fomos formados, é muito difícil a gente pensar em mudança na forma como nós encaramos o erro, sobretudo o erro honesto, e também a necessidade de colaboração, de construção de confiança. Muito bom, Zeca. Então vamos aprender a ser mais vulneráveis, né? Gostei da mensagem. Muito bom.